Oi pessoal, tudo bem? Pois é, hoje é dia de São João Batista, o precursor de Cristo. São João Batista, ele nasceu hoje, dia 24 de junho, 6 meses antes do nascimento de Cristo, né? Porque ele é o precursor dele, né? Ele que preparou o caminho para Jesus. A história de João Batista é a seguinte, vamos primeiro aqui pro antes do nascimento dele. Zacarias era um sacerdote casado com Isabel. Os dois nunca puderam ter filhos, pois Santa Isabel era estéril. E por isso eram sempre alvo de zombarias, né? E aí, então, chegou já Isabel com a idade avançada, né? E Zacarias tinha perdido as esperanças, né? Então, o Senhor sempre ouvia as preces de Isabel e Zacarias. Então ele decide fazer algo glorioso a eles. Então pede para que o anjo Gabriel vá até eles e conte uma boa nova. A boa nova seria o nascimento do precursor de Cristo. Então Isabel vai, o anjo Gabriel vai, chega até Isabel e Zacarias e conta, né, o que o Senhor tinha preparado para eles. Só que Zacarias, por tanto tempo sem esperança, acaba por fazer, como é que pode dizer, simplesmente não acreditar, né? Não acreditar em Deus, né? Então, o que acontece? O anjo faz com que Zacarias fique com a língua presa, embolada, tipo, não fale mais, até o nascimento da criança. Então Isabel diz isso sim, né? E se entrega, né? Fazendo com que então a graça do Senhor, né, pousasse sobre ela e ela pudesse engravidar. Passam-se 6 meses. Maria, agora sua prima, né, é avisada, né, tem a anunciação do nascimento de Jesus, né? Então o anjo diz, né, olha, tua prima Isabel também está grávida, já está no 6º mês de gestação, né, e tudo. Então Maria, sabendo dessa notícia, depois do que o anjo vai embora, ela já vai correndo direto para casa de Isabel, para casa de Zacarias. E então, Zacarias estava mudo ainda. E então a gente já sabe, né, o cântico de Maria, né? Que quando Maria chega, dá a saudação, a Santa Isabel sente que a criança deu um pulo de alegria, né? E ela começa a fazer o cântico de Maria, né? O Magnífica, né? E então, após Maria ter passado alguns meses, né, algum tempo aí com Isabel, Maria volta para casa com José. Então, Santa Isabel já tá perto do nascimento de João Batista. Ela então, para avisar Maria, né, pois se ela fosse ter que avisar Maria, ela teria que sair da casa dela para ir até lá, né? Então, para que ela fosse avisar Maria, ela pede para que fizesse uma fogueira para sinalizar que João Batista estava para nascer. Então, fazem a fogueira, né, e por isso hoje nós temos a tradição de sempre fazer a fogueira no dia de São João, né, São João Batista. Tem muita gente que pensa que a gente faz a fogueira no dia de São João Apóstolo, mas não, é São João Batista, né? Até eu pensava, né, mas depois eu vim saber que é o dia de São João Batista, né, que é um dos santos juninos, né, além de São Pedro e Santo Antônio. Continuando, então, fazem a fogueira, Maria vai até lá e vê, né, que João já tinha nascido. Ao 8º dia de seu nascimento, eles fazem a circuncisão, né? E então perguntam a Santa Isabel qual será o nome da criança. Isabel diz, será João. Só que eles dizem, mas não tem nenhum João na tua família. Porque eles pensavam em colocar o nome de Zacarias, né? Só que, como ela disse, né? Não, vai ser João. Então eles perguntam, né, pra Zacarias, ei, qual será o nome do teu filho? E aí Zacarias confirma, né? Ele escreve dizendo, será João.
E então ele começa a falar, sua língua desembola, começa a falar, e ele já começa a glorificar a Deus por isso, né? Porque o Senhor olhou para a humildade de sua serva, que era Isabel, e fez nela maravilhas, né? O cântico do Magnífica, né? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. E ali o Senhor tira toda a humilhação que Zacarias e Isabel estiveram por anos e anos, né? Casados. Né? Eles agora foram dignos, né? Ficaram dignos aos olhos do povo, mas tiveram a total dignidade por causa do Senhor. Né? Então, agora a gente vai já levar para após o nascimento de João Batista, né? Que é a adolescência e a maturidade dele. João sempre vivia nos desertos, né? Sempre vivia nos desertos e sempre se vestia com pele de camelo, né? Nunca se vestia com roupas normais, sempre era com roupas feitas por pele de camelo e sempre estava comendo gafanhotos e mel, né? E sempre pregando sobre a vinda do Senhor, né? Porque João Batista também é o último profeta da história, né? Não existem outros profetas. O último profeta a existir foi João Batista, né? Que profetizava a vinda do Salvador, né? Ele que estava preparando o caminho do Senhor. E então chega o dia do batismo de Jesus, onde ele começa a falar, né, para os seus discípulos, né, que ele fala, né, eu vos batizo com água, mas virá alguém mais forte do que eu, cujo não sou digno de retirar nem de desamarrar as correias de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito e o fogo. Né? E então, quando aí ele fala disso, né, que essa pessoa, né, que é mais forte que ele não é digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias, que ele vos batizará com o Espírito e com fogo, é Cristo. Né? Então, Cristo depois aparece com João Batista e pede para que ele o batizasse. Né? E então ali é onde nós vemos a Santíssima Trindade reunida. Né? O Filho, né, ali sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Deus Pai lá em cima. Né? Então, a Santíssima Trindade ali se reuniu. Né? O Senhor, né, dizendo, este é o meu Filho. Né? E então nós vamos agora... Aqui termina a missão de João Batista. Porque João Batista preparou o caminho do Senhor. 30 anos se passaram e ele preparou todo o caminho. Agora é a vez de Cristo começar a andar. Né? Então, algum tempo depois, João Batista é preso, né? Por causa de Herodes. Vamos lá. Herodes, irmão de Filipe, e Filipe é casado com Herodíades. Só que Herodes tinha um caso com Herodíades. João Batista sempre condenava, né, eles, porque eles tinham atos pecaminosos. Só que Herodes e Herodíades não estavam nem aí. Principalmente Herodíades, que odiava João Batista. Herodes, por outro lado, o protegia sempre. No dia do aniversário de Herodes, ele faz uma festa muito grande. E Herodíades está lá junto com Salomé, sua filha. Então, Salomé começa a dançar. Herodes vê a beleza da moça, né, de Salomé. Chega para ela e diz, né, o que você me pedir eu te darei. Ele promete, né? E então Salomé vai até sua mãe e pergunta, né? Mãe, o que será que eu peço para ele? E aí ela diz, tem uma ideia. Peça a ele a cabeça de João Batista em uma bandeja. Ela então vai fazer esse pedido a ele. Como ele fez o pedido a todo mundo, como ele fez a promessa na frente de todos, então ele não podia negar, porque senão não. E então ele vai cumprir o que prometeu. Na história não é revelado se João Batista já sabia que ele estava para morrer, mas ele sabia que toda aquela condenação que ele fazia a Herodes e a Herodíades
ele saberia que uma hora ele ia morrer por causa disso, né? Ele uma hora saberia que ele seria martirizado por causa disso. E essa hora chegou. Herodes fica triste, mas é o jeito, né? Por isso ele prometeu. Né? E então ali acaba a história de João Batista, né? Como o predecessor de Cristo, né? Como predecessor do Senhor, né? Tá, então agora vamos esperar que... uma última coisa, antes de acabar. Jesus e João Batista são os únicos santos que têm um nascimento e um martírio celebrados. Jesus, o seu nascimento é dia 25 de dezembro. E o seu martírio é dia da Sexta-feira Santa. Né? Já que não tem missa nesse dia, né? É só uma celebração. E já João Batista, hoje é o dia do seu nascimento. Em agosto é o dia de sua morte, né? Que é o seu martírio. Né? Então, é isso, né? Essa é a história de João Batista. Então, peçamos a ele, né, que possa rogar por nós também. Amém.